Para você que está nos acompanhando pela internet, pelo Facebook, eu sou o pastor Louri Tchaikovsky e nós estamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Pavuna, congregação de Angra dos Reis. O tema da nossa mensagem dessa noite é: por que você não leva Jesus consigo, com você? O nosso textuário está em Lucas capítulo 8, versículos do 4 até o 8º, até o número 8. E eu vou pedir a gentileza de você se inscrever no nosso canal. Nosso canal no YouTube é A Igreja Sem Paredes, com S no final. A Igreja Sem Paredes. Tem que tocar tudo isso. Ou então você coloca Pastor Louri, Lowry. Então, peço a você a gentileza que você se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe com outras pessoas. Nós temos o intuito, o objetivo de atingir o máximo de pessoas, tanto no Brasil como fora. E deixe o seu like para que o nosso canal, o nosso vídeo tenha relevância. Então, passando a leitura bíblica, eu convido a igreja que se coloque de pé. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos do 4 até o 8º. O tema é: por que você não leva Jesus consigo? Diz assim o nosso textual: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamaram: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Podeis assentar? Essa é a conhecida parábola do semeador. Ela é muito conhecida, mas, apesar de tão conhecida, não é dada devida importância a essa parábola, ao entendimento, aquilo que nós temos que ter no nosso coração sobre essa mensagem. O nosso tema: por que você não leva Jesus consigo? Por quê? Você já viu quando você arruma sua mala? As joias, aquilo que é mais importante, você prende no seu corpo, no seu pescoço, no seu pulso, nos seus dedos, os anéis. Dinheiro, documentos, você coloca onde? Na sua bolsa. Não posso perder esse documento. Não posso perder esse dinheiro. E o resto você coloca na mala. É roupa e outras coisas secundárias, acessórios, né? E vejam só, a pergunta dessa noite é: e Jesus? Por que você não leva Jesus consigo? Você já viu? Você vai arrumar sua mala. Você coloca a sua Bíblia? Não, vai pesar muito. Eu não vou levar a Bíblia, não. Você não leva a sua Bíblia. Não vou ter tempo de ler a Bíblia. Quem falou?
Às vezes você vai ter tempo, quando você acorda, lá no seu destino, ou antes de dormir, ou mesmo durante o dia. Às vezes você vai ter momentos que você vai ficar diante de um riacho, de uma lagoa, e você poderia muito bem pegar a sua Bíblia e estar ali meditando na palavra do Senhor. Mas você não leva para não fazer peso. Mas você leva tanta tranqueira que faz peso, mas a palavra de Deus você não leva. O mundo, irmãos, ele semeia muitas coisas no coração do homem. Diversas coisas, principalmente aquilo que é contra o Evangelho. Agora dizem que há um projeto de lei, inclusive, para proibir alguns versículos bíblicos. Isso não é mais perseguição, isso é combate, isso é um assinte à fé cristã, à Constituição Federal Brasileira, que nos garante que nós temos liberdade de culto, liberdade de credo, nós podemos crer naquilo que quisermos. Será que garante? Ou só garante aquilo que não é referente ao Evangelho de Jesus Cristo e à Bíblia Sagrada? Então o mundo ele vai semeando no coração do homem muitas coisas. Às vezes você vê um filme até aparentemente bonito, no final estraga tudo. O fecho do filme, o epílogo, a última parte daquela história, ela é deprimente, ela é antibíblica, enfim, ela denigre a imagem do próprio ser humano como primícia da criação de Deus. Então assim o mundo vai semeando. Ele vai semeando agora o homem, ele só deixa semear no seu coração o que ele quer. É como se você criasse animais no campo. Você tem a ração, você joga ali para os animais. Alguma coisa eles vão comer, outra eles vão recusar. E assim, o homem só semeia no seu coração o que ele quer. Mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus, olha só, mesmo dentro da igreja, muitas pessoas não querem que seja semeada a palavra de Deus em seus corações. Por quê? Porque para eles tem coisas que são mais importantes do que a palavra de Deus. Por exemplo, os cursos que ele quer fazer na sua vida, dentro do seu estudo, a sua faculdade, as profissões, as confrarias, os grupos fechados que ele tem, de companheiros, de amigos, tudo isso tem prioridade em relação à igreja, em relação à palavra do Senhor. E sextou tem que tomar cerveja, porque é sexta-feira, tem que tomar cerveja. Mesmo sabendo que a cerveja ela vai deixar aquele homem, aquela mulher diabético, mesmo sabendo que a cerveja, o álcool da cerveja vai destruir o organismo, vai trazer câncer no esôfago, no estômago, no intestino, mesmo sabendo que a cevada com a qual a cerveja é feita, ela vai tornar o fígado da pessoa, vai trazer a cirrose hepática. Mesmo sabendo de tudo isso, sextou é dia de tomar cerveja. Sem contar aqueles que tomam a semana toda.
Ah, mas tem alguma coisa contra? Eu não tenho nada contra nem a favor, muito pelo contrário. Cada um faça da sua vida o que quiser. Só que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se alguém destruir esse templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, Deus o destruirá. É o que está na Bíblia. Mas você pode fazer, quer destruir, destrói. Quer fumar, fuma. Mas saiba que você foi alertado. Pelo menos nesta pregação aqui, nesta mensagem, você foi alertado. Agora, você fazendo, você vai saber o que você está fazendo. Mas, amados, vejam só. A semeadura é uma coisa muito importante. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher. Ele também colherá. Há um ditado popular que diz: quem semeia vento, colhe tempestade. E a palavra de Deus, irmãos? Qual é o grau de prioridade, será que existe alguma, da palavra de Deus, da mensagem de Jesus Cristo na tua vida? Em que prateleira que ela fica? Vamos imaginar que você tivesse um armário, uma parede inteira. Em qual gaveta? Aquela gaveta que está ao alcance da sua mão, ou aquela gaveta lá de baixo, lá do fundo, que você nunca mexe, que ali tem ninho de rato, de barata? A palavra de Deus está ali para você? Qual é a prioridade da Bíblia Sagrada na tua vida? Porque praticamente, pelo que a gente vê, nem precisa mais palavra, né? Já tem as músicas, pastor. Olha as músicas, os louvores. Poxa, realmente nós temos louvores que são uma benção. Mas nós temos muitos outros falsos louvores que não glorificam o nome do Senhor, que não tem letra bíblica, exaltando a pessoa de Jesus Cristo, conforme a Bíblia Sagrada. Você vai ouvir, ouve. Como eu sempre tenho dito, infelizmente aqui no Brasil os cantores gospel, eles tomaram o lugar dos teólogos, porque nós não temos praticamente ninguém que estude teologia, não temos praticamente ninguém que pregue a palavra de Deus. Não precisa ter conhecimento rebuscado, não. É só abrir e ler o texto, pelo menos. Mas nem isso faz. Nem isso faz. Ficam inventando o evangelho. Nesse texto, do versículo 4 até o 8, Jesus, ele cita as situações onde a semente, que é a palavra de Deus, ela foi semeada. No versículo 5, ele começa dizendo: um semeador saiu a semear a sua semente. No versículo 11, ele explica: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, o versículo 5, ele se relaciona diretamente com o versículo 11. A semente é a palavra de Deus. E essa terra, ou esses locais onde a palavra ela vai cair, são os corações humanos. Ainda no versículo 5, ele também se relaciona com o versículo 12 do mesmo capítulo 8. Que diz assim, ó: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Queridos, isso aqui
é muito grave, é muito sério, e você precisa prestar atenção. Porque veja só, primeiro, Jesus diz, estão junto do caminho, mas não estão no caminho, estão juntos. Qual é a sua situação na igreja, onde você frequenta? Você está junto do caminho? Você é um mero espectador? É um curioso? Ou você está realmente no caminho? Você está realmente seguindo Jesus? E vejam, diz Jesus, o diabo tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Como é que o diabo faz isso, irmãos? Parem um pouco e pensem. Como é que o diabo vai tirar a palavra de Deus do coração da pessoa que ouviu? De que maneira? Vamos pensar um pouquinho. Vamos raciocinar. Então vejam só. Primeiro, dando alternativas de fé. Todos os caminhos levam a Deus. Só que o ditado popular não é esse. É todos os caminhos levam a Roma. A Deus há um único caminho, que é Jesus. E ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há mais de um caminho. Então, o diabo ele proporciona milhares de religiões em países diferentes, no seu próprio país. Aqui mesmo no Brasil, você tem várias alternativas. Então, alternativas de fé é uma forma de você tornar o Evangelho menos importante, digamos assim, aos olhos humanos. Depois, relativizando o poder da palavra de Deus. Relativizando. O que é relativizar? É a mesma coisa. Você vai tirar o verdadeiro valor por intermédio de uma narrativa, por intermédio de você chegar, não, essa coisa de crente aí é só para doido. E não, sai fora desse negócio. O pastor lá vai querer tirar teu dinheiro. Pois é, só que quando eu estava na macumba, eu gastava muito dinheiro lá com o Pai de Santo, fazendo as minhas oferendas. E ninguém nunca me cobrou sobre isso. Então, essa relativização do poder da palavra de Deus é uma forma de você ir quebrando a fé da pessoa. Outra coisa, misturando outros conteúdos ao Evangelho. Irmãos, a grande e verdadeira promessa para o homem que o Evangelho traz é a vida eterna em Jesus Cristo. E só Evangelho é para ir para o céu. Quer se dar bem? Vai estudar, vai trabalhar. Sabendo que você vai competir com um turbilhão de gente aí, dependendo da tua profissão. Evangelho não é para se dar bem. Agora, essas coisas vêm sendo introduzidas no Evangelho. A teologia da prosperidade. Pare de sofrer. Nós pregamos aqui essa semana sobre isso. O mundanismo entrando dentro da igreja. As igrejas parecendo boate com um negócio de luzes e, enfim. As paredes, as famosas paredes pretas, nem funerária é pintado de preto mais. Mas tem igreja aí pintando parede de preto. Ah, pode ou não pode? Cada um dá conta de si, meu irmão. Mas que está acontecendo, está. Dizendo que o crente tem superpoderes. Inventando isso.
criando uma narrativa para que o crente não viva mais pela fé, e sim pela fantasia. Declare, meu irmão, isso vai acontecer aonde? É pelo poder da palavra, é pelo poder da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, que as coisas acontecem. Não é você ficar igual um trouxa, declarando. Você vai pirar. Eu tenho, não sei o que lá da fortuna, eu tenho... Meu Deus, é tanta loucura, sabe? Mas eles estão misturando isso dentro da igreja de Jesus Cristo. Eles não ensinam sobre o céu, sobre a vida eterna, que é somente por intermédio de Jesus Cristo. Não falam do nome de Jesus, não pregam acerca de Jesus, o nosso Redentor, o Salvador da humanidade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles não ensinam sobre salvação, não pregam contra o pecado. Deus abomina o pecado. Isso não está sendo pregado, irmãos, com raríssimas exceções. Você pega tudo quanto é estação de rádio do Brasil, de norte a sul, as que se dizem evangélicas ou que tem programa evangélico, vê quem prega contra o pecado. Então, esses crentes, eles não estão sendo preparados para a batalha. E que batalha é essa? O mundo espiritual, meus irmãos. O mundo espiritual. O diabo, ele vai se travestir do que for para te enganar. Se você não estiver firmado na rocha que é Jesus, você vai cair. E o que é pior, você cai sem saber que já caiu. Há ministros que já caíram há muito tempo, mas continuam com um olhar imponente, altivo, mas já caíram. Já não são mais adversários contra Satanás. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Então é dessa forma que o diabo tira do coração de muitos a palavra de Deus. Depois você tem a relação do versículo 6 com 13. O 6 diz: e outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E o 13 diz: e os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Você deixa de ser frouxo. Qualquer tentaçãozinha tu vai desviar. É porque tu não quer compromisso com Jesus. Essa é a verdade. Que história é essa? Vem com desculpir que carne é fraca. E o poder de Deus? O poder de Jesus Cristo? Irmãos, é posicionamento. Ser crente de verdade é posicionamento. Não é para qualquer um, não. Tá? Você quer saber? Evangelho não é para qualquer um, não. Tem muita gente que é macho pra caramba, pega a arma, bota aí na cara dos outros, mas diante do poder de Jesus Cristo, não é nada. Mas não quer saber de Jesus Cristo. Quer fazer pacto com o diabo, achando que vai levar vantagem. Eu tenho dito aqui, você pode viver 60, 80, 100 anos, até mais. Só que Deus tem preparado para nós a eternidade
junto a Jesus Cristo. Quantos anos dura uma eternidade? Um século? Um milênio? 30 milênios? O nome já está dizendo a eternidade. E Deus também tem preparado para todo aquele que negar Jesus a eternidade no lago de fogo e enxofre, onde estarão lá o diabo e os anjos caídos. E quem negar Jesus Cristo vai queimar eternamente com muita aflição e sofrimento. Entende a troca, irmãos? Entende a troca? Muitos estão trocando a eternidade com Jesus por uma vida mundana aqui. Os beberrões aí já devem estar tudo com câncer aí no estômago, sei lá onde, no intestino. Já nem mais usa droga, já come com farinha. A cocaína mistura no feijão e come com colher. Queridos, não façam isso. Jesus, ele morreu por todos. A minha missão aqui como pastor não é acusar você que está bebendo, está se drogando, não. É te alertar. Acorda, homem de Deus. E você ainda pode ser um homem de Deus. Você está no crime, Jesus te resgata do crime. Jesus te tira do crime. Basta que você creia. Mas não pode ser essa fé aqui, que fica ali na beira do caminho, e vem o pássaro e come, o diabo arranca. Não pode ser essa fé no meio das pedras, que não tem raiz, que não se aprofunda, gente. Isso é questão de vida ou morte. E eu me refiro à vida eterna ou morte eterna. Não é vida e morte aqui que compra o caixãozinho, faz o plano de assistência funerária. Ai, que beleza, que caixão lindo, que enterro maravilhoso. Pois é, mas vai para onde? Aquela alma vai para onde daquele caixão lindo e maravilhoso? Pode ter até ar-condicionado. É isso que Deus está preocupado, irmãos. Deus está preocupado com a sua vida. Então, no tempo da tentação se desviam. Não se deixe mais levar por tentação. O próprio Senhor, quando Ele ora por nós, Ele diz: e não os deixeis cair em tentação, mas livra-os do mal. A tentação, ela vai existir. A tentação, enquanto nós estivermos nesse mundo, irmãos, nesse mundo nós somos peregrinos. Estamos de passagem, somos forasteiros. A nossa pátria é a pátria celestial, é a Canaã celestial, é a Nova Jerusalém. Versículo 7, relacionado ao 14. O 7 diz: e outra caiu entre espinhos. O 14 diz: e aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Olha aqui, ó. Isso aqui é muito importante, tá? Não dão fruto com perfeição. Jesus diz: pelo fruto se conhece a árvore. Toda árvore dá fruto gostoso? Não. Tem árvore, inclusive, que o fruto é venenoso, se você comer. Fruto com perfeição. Deus espera de nós, irmãos, frutos dignos de arrependimento. Um fruto digno de arrependimento. O que vai frutificar na nossa vida. Exatamente isso. É segundo o amor de Deus, a misericórdia, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Você está cuidando mais das suas coisas materiais.
Como é que está ficando a sua família? Você está cuidando mais das suas riquezas? Como é que está ficando a igreja onde você congrega? Ou a igreja que você dirige? Como é que está ficando? Tudo isso é muito sério. Não é que seja errado a gente pensar num benefício, numa vida melhor, um pouco de conforto. Não é errado isso não, querido. O que eu estou dizendo é o Evangelho ser o resto que vai na mala. Ou então você vai mandar entregar no destino por Sedex, ou sei lá, essas empresas aí que entregam os trecos depois que a pessoa chega. Ali vai Jesus, naquele baú ali, não está nem dentro da sua mala. O Evangelho, para você, tem esse grau de prioridade, a prioridade última. Você que é militar, está me ouvindo? Você que é oficial, você deve estar muito preocupado com a guarda de honra que vão fazer para você na tua morte. Só que, mais importante que a guarda de honra, é você ter a honra de servir a Jesus e morar no céu. A guarda de honra, ela pode ser linda, maravilhosa, com um toque de clarins, de tudo que você imaginar. Só que a guarda de honra não vai te levar para o céu. Enquanto você não largar a tua arrogância, a tua prepotência, você não vai entrar no reino de Deus. Você tem que deixar o seu coração ser quebrado na presença de Jesus. Eu não estou falando de bonequinho de parede. Eu estou falando do Rei da Glória. Aquele que morreu na cruz do Calvário. Só que o filme continuou. Ele ressuscitou no terceiro dia. E quando ele aparece aos discípulos, sabe o que ele diz? Todo poder me foi dado no céu e na terra. Esse Jesus, ele é que pode te levar para o céu. Não se preocupa muito com a tua guarda de honra, não. Já teve glória demais aqui nessa terra. Irmãos, os cuidados, os prazeres desse mundo, as riquezas dessa terra, tudo isso passa. Você pode desfrutar de uma vida com bastante coisa, você pode. Volto a dizer, você pode ter conforto, você pode. É fruto, é digno, é um trabalho digno. Você pode desfrutar, não há problema. Mas não ponha o seu coração nisso. É isso que eu quero que você me entenda. Porque é isso que o Senhor está falando aqui. Tá? E por fim, no versículo 8, Jesus fala que caiu em boa terra. E no 15, ele relaciona, dizendo o seguinte: aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então, aqui caiu em boa terra. Coração honesto, um coração bom, dão fruto com perseverança. O nosso fruto, irmãos, na obra de Deus, nós precisamos perseverar. O Evangelho não é uma noite de balada. Você vai para a noite de balada, aí você bebe, fuma, cheira, conhece pessoas, e no dia seguinte você está de ressaca. Até a pleura. Você aproveitou tudo que você podia naquela balada. Seja uma balada, seja um forró, seja o que for. O Evangelho não é assim. O Evangelho, para nós darmos frutos, nós temos que perseverar. É bem isso aqui mesmo. É a semente. Semeou a semente da palavra de Deus no nosso coração, nós temos que perseverar. Dia após dia. E estão caçoando de mim, estão zombando de mim. É gente da minha própria família.
Deixa. Segue o seu caminho. Mantenha os seus olhos em Jesus Cristo. Segue. Vai perseverando. E aí sim, aí o Espírito Santo ele vai te ajudar na tua caminhada, como ajuda todos nós que somos cristãos. E aí sim, com essa perseverança, essa resiliência, aí os frutos, eles vão começando a aparecer. É assim que Deus trabalha em nossas vidas. Entende? E é muito importante que você tenha isso em mente. Evangelho não é uma tentativazinha, deu, não deu, se não der certo eu desisto. Evangelho é vida eterna. Essa vida eterna, ela começa aqui, hoje, agora. Então, queridos, persevere na fé em Jesus Cristo. Crie as melhores condições na sua vida para que a semente da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, ele germine e frutifique. Na sua viagem, enquanto você estiver neste mundo aqui, Jesus não é uma joinha para ser levado junto do seu corpo. Ele não é dinheiro e nem documento para ser levado dentro da sua bolsa. Nem é roupa e nem o resto para ser levado dentro da tua mala. Jesus e sua palavra são a vida eterna. E aonde que eles devem ser levados? Dentro do seu coração. Leve Jesus dentro do seu coração. Não tenha vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. Pastor, tem que vigiar, porque lá, não sei aonde, onde eu moro, você tem que vigiar. Como? Negando a Jesus Cristo? Jesus diz que aquele que o negar, ele também o negará quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E quando será isso? No dia do arrebatamento da igreja. Não tenha vergonha do Senhor. Não tenha vergonha do Evangelho. Você não precisa afrontar ninguém, de forma alguma. Aqui não é guerra de religião. Como eu sempre digo, a melhor religião é a sua. É a que você segue. Você só precisa saber se ela vai te levar para o céu com Jesus Cristo. Ou em Jesus Cristo. Se você tem certeza absoluta que ela vai te levar, segue aí. Se não, abraça a Bíblia. E se renda aos pés de Jesus. Porque Ele te ama. E Ele quer realmente te dar a vida eterna juntamente com Ele. Por isso, Ele foi sacrificado na cruz do Calvário e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele é vivo. E Ele quer te abençoar. Não estou prometendo carro para você, nem casa, nada disso. Seja fiel ao Senhor com a tua fazenda, com os teus dízimos, as tuas ofertas. Isso não é barganha. Depois você vai ver o resultado na sua vida. Porque agora, quando você só nega o seu dízimo, a sua oferta, já reparou que tudo quebra na sua casa? Teu liquidificador quebra, tua máquina de lavar quebra, teu carro quebra. Tudo quebra. Por quê? Porque você é infiel ao Senhor. E quando nós somos infiéis ao Senhor, nós damos lugar ao diabo. E a Bíblia nos ensina dizendo, não deixe lugar ao diabo. Então, queridos, que essa palavra, que essa mensagem possa cair no teu coração. O teu coração sendo uma terra boa, uma terra bem adubada, uma terra frutuosa, uma terra que realmente a tua vida ela vai render frutos. Frutos primeiramente para você mesmo e para todos aqueles que estão
ao seu redor, sejam familiares, irmãos, amigos, o seu trabalho, onde você estiver. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.